Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje, ao vivo pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar em qualquer uma dessas plataformas. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast também, e aí em todas as plataformas, né, de podcast, de música, você pode acompanhar este programa. Logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7 horas e 8 minutos em Campos e chove nesse momento, e a previsão, né, se cumpriu aí, pelo menos, né, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia previa, desde o início da semana, chuva para quinta e sexta com mais intensidade, final de semana com o tempo voltando aí a ficar bom, né, com parcialmente nublado, é claro, mas para hoje a previsão é de chuva durante todo o período. A máxima não deve passar de 20, 21 graus. A mínima é de 18 graus. Agora aqui no centro da cidade com chuva faz 19 graus. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto, né, vamos conversar com o Cristiano Miller e com a Isabela Fernandes. Eles compõem a chapa 1, Unidos pela Ordem. Cristiano Miller e Isabela Fernandes, muito bom dia para vocês. Daqui a pouco vamos trazer já direto a participação de vocês, mas de antemão já agradecemos e vamos falar sobre, né, a reta final aí para eleição na OAB, que escolherá aí o presidente e vice, naturalmente, na próxima terça-feira. Mas de antemão, muito obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio da Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br neste momento. E já a gente traz então aí a entrevista e, né, essa conversa com os nossos convidados aqui no Folha no Ar. Campos recebe 48,3 milhões de participação especial. O valor tem alta em relação ao último repasse em agosto. Para São João da Barra, a parcela da PE é de 13,2 milhões. Nível do Ururaí diminui, mas famílias continuam desalojadas em Campos. Eleição na Beneficência, chapa de oposição obtém liminar para ter acesso à lista de sócios. Caso de transfobia envolve MC e policial federal em Campos. Reunião define apoio de Bolsonaro a Romário no Rio de Janeiro, é o que diz Lauro Jardim. Morre a advogada e procuradora aposentada do Rio de Janeiro, Maria Ivone Gomes. Ela estava internada na UTI do Hospital Doutor Beda desde domingo com problemas pulmonares. Campos permanece sem registrar óbito por Covid. Aluna do liceu testa positivo para a Covid, mas aulas são mantidas. Morre aos 64 anos a jornalista e colunista política Cristiana Lobo. A Cris Lobo faleceu ontem e recebeu aí uma série de homenagens durante todo o dia em vários canais, né, de TV e evidentemente que de rádio e jornal também. Licitação da Câmara de São João da Barra começa com 5 empresas, mas 3 são inabilitadas. E para fechar, a PRF inicia operação para o feriadão. Bom, são essas, e aí naturalmente tem outras manchetes que você pode conferir lá no portal folha1.com.br, mas agora é hora da gente começar aí essa nossa entrevista hoje com o Cristiano Miller e com a Isabela Fernandes,
com a chapa 1, Unidos pela Ordem e Eleição, na OAB Campos. Deixa eu trazer o bom dia primeiro da Isabela Fernandes, presidente, com licença, né? E logo a seguir trago o seu bom dia também. Isabela, muito bom dia, seja bem-vinda aí a este Folha no Ar. Bom dia a todos e todas. Eu sou Isabela Fernandes, sou advogada há 10 anos, né? Vou fazer minha apresentação aqui inicial. Sou atual presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Campos, também coordenadora setorial da CARD, a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio de Janeiro, e responsável pela região Norte Fluminense. Desde já, a Luiz e o Cláudio, quero registrar meu agradecimento à Folha FM, dizer que me sinto muito honrada em participar deste marco histórico, onde os candidatos a vice-presidente da OAB Campos, a candidata a vice-presidente da OAB Campos, foram chamados, né, para estar nesta entrevista. Tanto eu quanto o Carlos Alexandre ontem, né, e esperamos que essa conduta se mantenha também nas próximas eleições. Obrigada. Extensivo também ao Arnaldo, né, que ainda não conseguiu estar aqui. Arnaldo está com problemas técnicos lá, pelo qual pedimos, evidentemente, que desculpas, mas obrigado, é a gente que agradece a você, Isabela, pela participação. Cristiano Miller, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, dessa vez agora para que a gente converse especificamente sobre eleições do OAB, mas também sobre outros assuntos correlatos, e de fato, mais uma honra ter essa oportunidade de aqui debater e trazer questões importantes, principalmente para a advocacia, mas não apenas, né, porque a OAB sempre envolve também a sociedade de uma forma geral. Muito obrigado, Cristiano. São 7h14, como eu já disse, Arnaldo Neto está com problemas técnicos lá, não está conseguindo acessar, mas daqui a pouco a gente resolve. E eu quero trazer então o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa neste programa e a gente seguir com essa entrevista. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante contar com a sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Isabela, bom dia, Cristiano, obrigado pela presença de ambos. Peço desculpas pelo atraso, mas fiz acordar em cima da hora, e Arnaldo, estou falando com ele aqui pelo WhatsApp, ele está com problema para abrir o Skype, né? Está com um tempo já, está tentando arrumar uma solução, mas não está conseguindo nem pelo celular, nem pelo iPhone, nem pelo computador. Lamentamos aí, né? Esperamos que no correr do programa ele consiga resolver o problema. E peço desculpas mais uma vez pelo meu atraso. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Se completa, né? Ontem vimos a chapa 2, hoje vamos ver a chapa 1. Dar um bom dia especial ao telespectador, pelo streaming, ao ouvinte, né? Há duas categorias, sobretudo, que nos acompanham sempre nesse início de jornada, que são os taxistas de motorista de aplicativo. A situação nunca teve tão difícil com esse aumento constante de combustível, de controle de preço. Lamentar, a gente vai fazer comentário da notícia ao final, mas não posso deixar de lamentar a morte de Cristiana Lobo, né? Uma perda para o jornalismo brasileiro, uma mestra do jornalismo político, né? E serviu de referência, serviu e serve de referência, não só a mim, como a N jornalistas políticos aí do Brasil, né? E eu estava vendo ontem, Cláudio Nogueira, ela falando que quando ela começou no jornalismo em Goiás, era da família de engenheiros, o sonho dela era ter um programa de rádio. Então, ela falou que ela foi muito além, né? Claro. Mas, enfim, que bom. E precocemente, né, essa doença terrível que é o câncer, lutou, mas, enfim, lamentar. Isso posto, vamos partir para o início da entrevista. E se vou...
Desculpa, pode falar. Não, desculpa te interromper, eu quero só assinar embaixo, aí, evidentemente, do que você falou, e não que isso signifique nada, né? Mas assim, durante todo o dia de ontem, vários canais de TV, a gente pôde perceber, e vários políticos, o que é muito difícil, né, Luiz? Você sabe muito bem disso, você conseguir fazer cobertura jornalística com comentários. É muito complicado, não porque morreu, não, sabe? Porque depois que morre tem mania disso. Mas é porque ela era realmente muito... Ela fazia um jornalismo muito elegante, muito bacana. Tomara que, né, tenha deixado um legado aí, né, para todos nós, evidentemente, principalmente para quem pôde conviver com ela. É elegante sem ser chapa branca e, sobretudo, elegante sem deixar de ser incisivo. Era elegante, mas era incisivo, como tem que ser o jornalista. Enfim, nossas homenagens aí a Cristiano Lobo, né? Assumimos homenagem aí a um dos maiores jornalistas políticos desse país. E importante, marca o lugar da mulher também, né? Marca o lugar da mulher, competindo de igual para igual e não raro superando o homem, o que é muito bom. Vou fazer a pergunta a vocês. Arnaldo, seu titular do programa, não está aqui. Eu estou aqui. Chegou aí. Então, deu um probleminha aqui, pedi desculpa aos entrevistados, é um problema todo desde sempre o Nogueira tentando resolver, mas essas coisas de conexão, de videoconferência que de vez em quando acontece, né? Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Neto. Confirmar a mesma coisa que a Luiz falou em relação a Cris Lobo, acho que a referência para o jornalismo, para esse jornalismo que a gente faz, ela é o ponto inicial, isso de fazer comentários de política ao vivo e de vez em quando chega informação ao vivo e você altera a leitura sobre o tema, é uma referência, eu tenho como referência, assim como o Camarote, que é outro que eu tenho como grande referência, a tinha como referência também, ontem ele falava isso, é uma perda significativa para o jornalismo político. Lamentável e sobretudo da forma que foi, né? Como a Luiz falou, essa doença que realmente espanta a gente e quem passa por uma situação dessa na família sabe o quanto que é difícil a luta contra essa doença, enfim. Começando então, vou começar, Cristiano, com um assunto, eu ontem falava aqui também comecei com esse mesmo assunto, e essa é a terceira eleição da OAB que eu estou cobrindo, e sempre é um assunto que é recorrente, a questão das prerrogativas. Queria que você falasse para a gente o que são essas prerrogativas e de que forma elas podem ou estão sendo desrespeitadas na comarca. Bom dia, Arnaldo. Eu vou iniciar essa resposta e vou pedir permissão para que a Isabela também a complemente, na condição de atual presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da 12ª Subseção. Ela certamente tem elementos e dados importantes a fazer, mas você destacou bem, né? E você cobre eleições da OAB há três eleições, né? E sempre será um tema recorrente e o tema mais importante, mais caro para a advocacia, né? Nós temos as nossas prerrogativas para que a advocacia consiga exercer de forma digna a sua atividade, a sua profissão, e, lamentavelmente, de forma relativamente frequente, a gente vê essas prerrogativas sendo desrespeitadas, né? Prerrogativas não são privilégios da advocacia, né? São realmente assegurados por legislação, não há nenhum favor nisso, né? E, na verdade, é importante destacar, porque talvez alguns não percebam, quando se fala de desrespeito às prerrogativas da advocacia, o que se está fazendo, ao fundo, é o desrespeito à sociedade de uma forma geral. Quando você impede, por exemplo, de um advogado ou uma advogada conversar, despachar diretamente com um juiz, a prerrogativa daquele advogado estará sendo desrespeitada, evidentemente, porque ele tem o direito de dialogar, de debater, de influenciar diretamente no convencimento do julgador. Mas não é apenas a prerrogativa dele diretamente que está sendo violada, né? É o direito do cliente dele, é o direito da sociedade de uma forma geral que estará sendo afetado com isso. Quando ele tem alguma dificuldade, por exemplo, em qualquer esfera, em qualquer órgão público, né? Numa delegacia, por exemplo, não é apenas o direito, a prerrogativa daquele advogado que vai estar sendo violada.
é a prerrogativa, é o direito do cliente dele que estará sendo afetado em relação a isso. Então, é muito mais amplo do que tão somente a proteção da advocacia em si, né? Embora a advocacia esteja diretamente sendo a destinatária dessa legislação, mas, evidentemente, a sociedade, de uma forma geral, acaba sendo afetada com esse desrespeito às prerrogativas. E isso é o que você falou, é uma luta, isso é frequente, isso é uma luta diária, né? Sempre vai ser a principal pauta, sempre vai ser o nosso principal objetivo em toda e qualquer gestão de OAB, a defesa incessante, né, das prerrogativas da advocacia. Mas eu queria que a Isabela completasse, Arnaldo, se me permite, por favor, para que ela traga também alguns elementos. Como eu disse, ela está atualmente na condição de, desde o início desse mandato, né, como presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da 12ª Subseção, e tem elementos importantes para trazer, principalmente por conta desse período enorme de pandemia que enfrentamos e ainda estamos enfrentando. Como o Cristiano bem colocou, né, esse é o nosso principal objetivo como OAB, é garantir que as prerrogativas de toda a advocacia seja sempre respeitada, e por isso eu acho que seja a comissão mais importante que a gente tem, né, dentro da OAB. E foi muito difícil, né? No início, em 2019, a gente ainda não tinha pandemia, mas nós precisamos reestruturar a nossa comissão. Nós contamos com 27 membros dentro da comissão executiva. Nós criamos um número de WhatsApp que fica disponível para a advocacia 24 horas por dia, todos os dias da semana, para que qualquer advogado ou advogada que esteja vivenciando alguma situação de violação de suas prerrogativas possa acessar, ter acesso a gente, né, ao OAB Campus, imediatamente, para que a gente possa tomar as devidas providências. E isso foi muito importante, principalmente quando veio a pandemia, né? Nós também criamos um e-mail da Prerrogativas Campus, e quando a pandemia chegou, foi desesperador, porque a gente não estava preparado para isso, né? A gente ainda tinha alvarás, mandados de pagamento, que eram expedidos de forma física, e a gente sabe que a grande maioria da advocacia vive desses mandados de pagamento, que são expedidos ao final do processo, onde são garantidos os nossos honorários, né? E os fóruns foram fechados, os bancos foram fechados, e ficou todo mundo realmente sem saber o que aconteceria, né? Quando prontamente nós ficamos em contato, tivemos várias reuniões com os gerentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Tenho que deixar registrado aqui o nosso agradecimento, porque sempre fomos muito bem atendidos, prontamente atendidos, né? E conseguimos, até que fosse firmado o convênio, que posteriormente veio pela OAB Rio e os bancos, mas até lá nós conseguimos firmar um acordo com as agências de ponto, onde a Comissão de Prerrogativas enviava diretamente o pedido de pagamento ao banco, né? Tinha que ser obrigatoriamente pelo nosso e-mail institucional, e aquele pagamento era efetivado na conta do advogado ou da parte, né? E aí eles não precisariam ir para a agência, enfim. A gente conseguiu alcançar isso. Em abril de 2020, a gente conseguiu receber em torno de 250 mandados de pagamento, né? Acredito que não tenha ficado nenhum mandado de pagamento em aberto, nenhum advogado ficou sem receber. Nós conseguimos atender a advocacia, e isso foi de extrema relevância, né, para o nosso serviço e para o exercício da profissão de cada um, né? E, enfim, mas a gente vê, assim, infelizmente, a gente ainda vivencia a violação das nossas prerrogativas quase que diariamente, né? Quando nós não somos atendidos pelos magistrados, quando nós não somos atendidos pelos delegados, né? Quando eles não estão ali disponíveis a nos atender. E a gente tem que enfrentar isso de uma forma séria. A gente precisa, diversas vezes, estar presencialmente, né? E aí o advogado está no fórum, aciona, olha, eu estou precisando aqui, falar com o magistrado, é urgente, ele não está. Ou então
ele não atende, né, o advogado, e a gente precisa estar lá conversando. Aí, quando a gente está atuando pela OAB, a gente vê a força que a OAB tem, né, porque nós sempre somos respeitados, escutados, e a gente consegue sempre resolver ali a situação. Na maioria dos casos, apenas indo presencialmente, conversando, a gente já consegue ter êxito, né, nos contatos que os advogados fazem. E é isso, acho que a gente tem feito um trabalho muito importante, efetivo. Foi um tempo de crise e a gente conseguiu passar bem, assim, né, dentro do possível, a gente conseguiu dar essa assistência aos advogados. São 7h28. Deixa eu trazer então aqui o Aloysio Abreu Barbosa, Aloysio, por favor, né, para colocar também a sua... Estava com o microfone mudo, desculpa. Ah, tá. Arnaldo falou que cobre eleição do OAB, essa terceira, dá vontade de dar risada. Ou de chorar, porque eu acho que eu cubro desde Geraldo Machado, nos anos 80, presidente da OAB. Então... Você era estagiário naquela época, então, né, Luiz? Não, eu comecei em 89. 49, cara. Foi Geraldo Beruti, não? 88, 89? É isso aí. Peguei Geraldo Beruti também, mas eu me lembro da posse da Geraldo Machado, lembro muito depois de Paulo, né? Foi presidente várias vezes, Paulo Rangel. Paulo Rangel. Eu lembrava do apelido dele, mas eu não queria falar o apelido. Paulo Rangel, aí depois veio Andral, depois veio Humberto, Guru, Felipe, agora você. Quer dizer, eu tenho uma lembrança de alguns presidentes que havia mais do que gostaria. Você lembrou de todos aí, que pese com fora de ordem, mas lembrou de todos nesse período desde que você começou a cobrir. OAB, assim, eu sou uma criança, adolescente formado na ditadura militar, né? Então, que hoje alguns dizem que não existiu. Mas e eu me lembro que a OAB, e meu pai, por ser jornalista, sempre quando você tinha um repórter preso por motivo de alguma coisa e tal, a OAB sempre era requisitada e sempre teve muito ao lado dos jornalistas no exercício da profissão. Então, a OAB, para mim, sempre foi sinônimo de defesa de liberdade, desde criança. Eu vi isso em casa, né? E sempre teve muito respeito da minha parte. E nesse contato com a OAB, eu ontem participei aqui, a semana do Arnaldo, estou mais como participante especial, e me coube ontem aqui no programa fazer algumas provocações. E eu vou repeti-las hoje, até por questão de equidade. Aí, na questão da prerrogativa, a gente teve um caso recente e bastante rumoroso, foi muito comentado na categoria de vocês e até fora dela. Eu não vou fulanizar o caso porque não me interessa, mas um advogado bastante conhecido na cidade foi preso não no exercício da advocacia. Foi preso por outro motivo, foi detido. Encaminhado à delegacia. E lá, tanto você, Cristiano, quanto o Felipe estiveram lá, e muita gente considera esse episódio como aí o start real da disputa à presidência. Eu queria que você falasse um pouco do episódio, sem fulanizá-lo, não é um interesse, mas e que pudesse distinguir como isso pode diferenciar a defesa de privilégio e defesa de prerrogativa. Bom, vamos lá. Esse caso foi relativamente recente, né? Foi em agosto desse ano. Às vezes as pessoas acabam tomando conhecimento desses casos mais notórios, né? Embora a atuação da prerrogativa seja diária, né? Um trabalho de formiguinha, e alguns eventos acabam ganhando mais notoriedade. Mas nesse caso específico, né, o que aconteceu foi eu me lembro bem pelo momento ali, né? Era um domingo à noite, por volta de 10 horas. Eu estava em casa quando tocou meu telefone.
Até quando eu fui ver, já tinha uma ligação perdida, né? Aí a pessoa, um advogado, né, estava me ligando, ligou de novo em seguida, aí eu atendi e ele informou, né, olha, eu estou aqui na delegacia, um advogado está sendo preso, né? Eu quis saber, evidentemente, o motivo dessa prisão, e ele me informou que o advogado estaria sendo acusado, né, naquele primeiro momento, de ter disparado tiros para o alto, né? E a primeira indagação que eu fiz foi exatamente essa. Bom, mas se ele está sendo preso, né, por um motivo que aparentemente não tem qualquer ligação com o exercício da advocacia, não faz sentido que a OAB esteja ali presente, não há necessidade da participação da instituição, né? E aí, prontamente, o advogado, que já estava lá há mais tempo, tinha sido chamado primeiro, me informou, não, mas a presença institucional aqui, ela é necessária porque a delegada vai fazer busca e apreensão no escritório do advogado, que é ao lado da delegacia, e ela vai fazer busca e apreensão. Aí eu falei, bom, então tá justificado, eu estou indo para a delegacia agora, então. E aí, quando eu cheguei à delegacia, já estavam, porque é residência e também escritório, ao lado da delegacia. Quando eu cheguei lá, o Felipe Stefan já estava, né? O Felipe Stefan já estava presente, a delegada, na verdade, ligou para o Felipe Stefan, ele já estava presente, e quando eu cheguei, ela estava fazendo lá uma vistoria na casa dele, na área externa da casa dele. Já havia passado, né, pelo escritório, sem a minha presença, sem a presença institucional, não a minha presença pessoal, mas sem a presença da instituição. E, enfim, ficamos lá por longas horas, culminando naquele momento com a manutenção da prisão dele, que acabou sendo solto no dia seguinte. E, enfim, mas não houve, naquele primeiro momento, eu sequer era pré-candidato à presidência da OAB, estive ali como presidente atual da instituição, porque fui acionado, né, para isso, e em virtude de uma busca e apreensão que seria, como de fato foi, né, apesar de ter sido realizada de maneira irregular, ela foi realizada nas dependências do escritório desse advogado, e em virtude disso a presença institucional era essencial. Então não houve ali, no caso, nenhum tipo de privilégio, pelo contrário, né? Houve um lamentável episódio de desrespeito às prerrogativas da advocacia, né? À medida em que um escritório de um advogado houve a realização de um ato policial lá dentro, uma busca e apreensão, sem que estivesse presente nenhum representante institucional. Queria também destacar aqui que ontem eu assisti à entrevista, né? Os fatos foram narrados também pelo candidato Felipe Stefan, mas a gente precisa deixar registrado, porque ele disse, no momento, que a delegada entrou em contato com a OAB, né, através da pessoa do Cristiano, acionando a OAB e pedindo para que ela estivesse presente, mas não foi isso que aconteceu. Realmente o telefonema veio de um advogado que estava presente lá, defendendo o cliente, então o advogado também. Eu repito, a delegada entrou em contato com o Felipe Stefan. Esse advogado que estava lá foi quem entrou em contato comigo posteriormente. Acho que o Felipe falou aqui, Madalene, a delegada, correto? Exatamente. Não, porque, só para o ouvinte, o torcedor que é leigo entender, quer dizer, enquanto a prisão ocorria por um motivo que não tinha nada a ver com o exercício da advocacia, a OAB não entra. Passou a ter uma revista na casa que também é escritório dele, a OAB entra porque é prerrogativa do advogado, é isso, não é? Exatamente. Pelo fato de ter havido busca e apreensão no escritório, né, endereço profissional dele, aí é necessária a participação da OAB. Eu falei desse tempo aí que acompanho, relativo tempo que acompanho a OAB em Campos, e, se eu não me engano,
desde a primeira eleição de Geraldo, a prerrogativa do advogado era uma não a primeira eleição do AB de Campos, a primeira eleição do AB de Campos que eu acompanhei, era uma pauta presente ali. Lógico que naquela época, muito mais, porque estava saindo de uma ditadura, Constituição nova, né? Mas por que ela precisa ser uma bandeira o tempo inteiro hasteada pelos candidatos a presidente da OAB? Porque é ela que dignifica a nossa profissão, ela que nos permite exercer a nossa profissão. Imagine você se a todo momento houvesse alguém tentando tolir as suas falas aqui enquanto jornalista, tentando dificultar o seu acesso às informações. É o que a gente, de maneira semelhante, enfrenta na advocacia, né? Se você não consegue ter acesso, e veja, eu queria também registrar o seguinte, é uma pauta sempre presente, mas nesse particular, ou pelo menos nessas questões mais emblemáticas, vamos dizer assim, né, de acesso a magistrado, de relacionamento com servidores, eu não vou dizer que a gente não tenha problema, é evidente que nós temos problemas e vamos enfrentando esses problemas diariamente, mas nós tivemos uma postura, vamos dizer, de certa forma, preventiva, né? Então, logo nós iniciamos o nosso mandato em 2019, nós fizemos reunião com todos os magistrados que integram a 12ª subseção, todos eles, todos os magistrados de Campos, São João da Barra, São Francisco e Italva, que engloba Cardoso Moreira. Para quê? Para já naquele primeiro momento tentar estabelecer um diálogo mais direto, né? Evitando qualquer necessidade, ou pelo menos minimizando, né, esses embates frequentes e diários. E surtiu resultado, né? Apesar de ainda acontecerem episódios mais excepcionais, desses, vamos dizer, mais graves, né? Nós conseguimos, pelo menos em relação ao judiciário, minimizar bastante. O que não significa dizer que os problemas tenham sido resolvidos de forma total, é claro, né? Lamentavelmente, a gente ainda encontra dificuldades e a gente vai enfrentando essas dificuldades com firmeza, né? Com diálogo, para que a gente consiga resolver. Tivemos problemas, por exemplo, durante um tempo com o Conselho Tutelar aqui de Campos. Por quê? Por falta de diálogo. Porque durante muito tempo, todas as gestões que nos antecederam jamais quiseram estabelecer um diálogo para resolver, para explicar as situações, para explicar os problemas, para explicar para o Conselho Tutelar quais são as nossas prerrogativas. E nós fizemos isso na nossa gestão e os problemas foram sanados, felizmente sanados. Então, os problemas vão sendo renovados, vão acontecendo, né? Seria maravilhoso se não houvesse nenhuma violação das nossas prerrogativas, mas infelizmente isso acaba acontecendo com frequência e sempre será a nossa pauta principal, mas vamos resolvendo os problemas na medida em que eles vão acontecendo. Tem uma pergunta aqui, doutor Cristiano e também doutora Isabela, do Maurício Batista. Está no streaming, ele sempre ouvinte aqui, assíduo do programa. Aliás, são duas, né? Acho que ele repete a pergunta aqui. Quem desrespeita a prerrogativa do advogado comete abuso de poder? E depois ele coloca aqui também, quem desrespeita a prerrogativa comete abuso de poder, tem como fazer uma representação contra o autor? Com toda certeza. Em alguns casos, inclusive, é crime, né? Em alguns casos específicos, o desrespeito da prerrogativa é prática criminosa. Então, não apenas uma representação administrativa, mas muitas vezes também na esfera criminal, para aqueles que desrespeitam as prerrogativas dos advogados. Perfeito. Isabela, quer falar? Acho que está respondido, né? O advogado ele pode estar sempre trazendo isso para a gente. É importante que a situação seja trazida para a OAB, para que a gente tenha ciência, para que a gente possa tomar as devidas providências. Em muitos casos a gente ouve falar, né, e aí isso não chega para a gente e a gente fica um pouco sem ter muito como fazer, o que fazer, a quem buscar. A gente às vezes não sabe quem é o advogado, não tem o contato. Então é importante que o advogado venha até nós, né, através dos nossos contatos. Lá no site da OAB Campos tem esse WhatsApp que é 24 horas disponível, o e-mail. Os nossos contatos pessoais também estão presentes em
todos ou quase todos os grupos de advogados de Campos, né? Então, isso é importante, que esse advogado traga para a gente a situação para que a gente possa tomar as providências. Eu queria fazer uma última pergunta. Dá tempo, né? Sim. Dá tempo. Eu comecei falando da importância que eu aprendi desde muito novo sobre o papel da OAB, que vai muito além de uma entidade de classe de advogados, vai muito além. O papel da OAB no Brasil é historicamente ligado à defesa da democracia. Eu vou citar aqui um caso, o Cristiano deve se lembrar, um caso aí da gestão dele. Teve aquele caso ali fugiu o nome dele agora, os empregados dos Estados Unidos, negro, que foi George Floyd, ali em 2020. E gerou uma repercussão não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Né? No mundo todo. Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Inclusive, fundamental para a definição da eleição presidencial dos Estados Unidos no ano passado, né? Elegendo o Joe Biden. E esse movimento chegou a Campos também. Inicialmente, teve uma manifestação de alguns poucos estudantes. Campos é um polo universitário, né? Ali diante do Pelourinho. E houve uma repressão muito forte por parte da Polícia Militar. Quando as imagens chegaram a mim, eu fiquei muito espantado com aquilo, porque não estava fazendo um processo pacífico, um distanciamento, não tinha... Cristiano encaminhou para a defesa de Comissão Cristiano... De Igualdade Racial. Igualdade Racial, obrigado. E não só a OAB, como outras entidades tomaram, acharam aquilo um absurdo e tal, e teve um segundo protesto em sequência. E esse muito maior, não foram apenas esse, foram centenas de pessoas. E graças a Deus não tivemos um incidente, e quero crer que o papel do OAB tenha sido, entre o Ministério Público também que se manifestou, tenha sido fundamental para que isso acontecesse. Eu queria que vocês pudessem dimensionar a importância desse papel para fora da defesa da categoria que a OAB tem na cidade, na comarca. Exatamente, Luiz, como você colocou, o papel da OAB vai muito além, né, de uma entidade de classe. É claro que, num primeiro momento, o nosso papel institucional é a defesa da advocacia, mas vai muito, muito além disso, né? O nosso estatuto, que é uma legislação federal, já estabelece, né, esse direito, dever da OAB também defender a sociedade, de uma forma geral. E até por isso, né, penso eu, e por seus posicionamentos históricos, não digo nem no momento apenas, mas pelos seus posicionamentos históricos, né, todo o processo de redemocratização do Brasil passou por uma participação intensa e efetiva da OAB, né? Então, por isso mesmo, a OAB continua e será sempre uma entidade extremamente respeitada, e os seus posicionamentos são sempre considerados, né, firmes, considerados, para que essas questões, esses problemas sejam solucionados. Então, sempre a OAB se manifesta sobre esses temas, né, temas que tenham relação com interesses da sociedade de uma forma geral, não particularizando, né, mas temas que envolvam a sociedade de uma forma geral. A OAB sempre se posiciona e os seus posicionamentos são sempre muito relevantes. E não foi diferente nesse caso, né? Isabela, comenta o caso também, por favor. O Cristiano já falou por tudo aí, né? A advocacia, ela exerce uma função social, então a gente precisa estar muito atento, além de toda a demanda da advocacia, né? Que cabe a nós, a gente precisa estar atento a tudo o que acontece na sociedade, para que a gente possa estar sempre levando uma manifestação, participando, né? Dando a nossa opinião, com foco sempre na democracia, no respeito, na igualdade. Isso é muito importante.
Bom, são 7 horas e 47 minutos. Deixa eu pedir licença a vocês rapidamente para que a gente faça aqui um curto intervalo comercial e a seguir a gente volta para continuar conversando sobre essa eleição e, claro, evidente, sobre esses temas todos pré-pautados. Só lembrando, né, o Aloysio e Arnaldo, essa ordem de entrevista das chapas, inclusive os temas também, foram definidos em sorteio e em reunião que aconteceu nessa semana anterior. Voltaremos em instantes no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Lembrando, hoje é o dia de estreia aí do filme Marighella no cinema Kinoplex Avenida, no Shopping Avenida 28. Sessão única por dia, que é às 20 horas e 40 minutos. Não perca esse filme que vem retratando a história aí, né, do Marighella, que foi e é considerado o inimigo número 1 da ditadura. No final do programa a gente comenta mais, a gente vai pedir o Aloysio, o Arnaldo para comentar sobre esse filme, e a gente tem aí também, né, já uma série de polêmicas envolvendo essa obra de arte aí. 7 horas e 49 minutos.